Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre a cultura indígena. Índios. Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por povos diferentes, com hábitos, costumes e línguas diferentes. A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada. Algumas tribos indígenas. Os Yanomamis falam 4 línguas. Suas habitações são construídas de caibros encaixados, amarrados com cipó e revestidas de palha. São caçadores e acreditam em rixes, espíritos de animais que, ao serem mortos, tornam-se em protetores e amigos. Os Carajás falam apenas uma língua, acreditam na transformação do homem em animais e vice-versa. Vivem do cultivo do milho, mandioca, batata, banana e prezam pela pintura corporal. Dividem o trabalho. Homens, a defesa do território, abertura de roças, construção das casas, pescas e outros. Mulheres, o trabalho de educar os filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do casamento dos filhos, da pintura e ornamentação das crianças e outros. Os Guaranis manifestam sua cultura em trabalhos em cerâmica e em rituais religiosos. Possuem sua própria língua. Somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos. São migrantes e agricultores. Acreditam que a morte é somente uma passagem para a terra sem males, onde os que se foram partem para este local para proteger o que na terra ficaram. Os tupis são dominados por um ser supremo designado Monon. A autoridade religiosa dentro das aldeias é o pajé, que é um sábio que atua como adivinho, curandeiro e sacerdote. Utilizam a música e seus instrumentos musicais para a preservação de suas tradições, para produzir casamento, puberdade, nascimento, morte, para afastar flagelos, doenças e epidemias, e para festejar boas caçadas, vitórias em guerras e outros. Danças indígenas. A dança e a música tiveram e ainda têm um papel religioso dentro da cultura indígena. Geralmente, a dança é realizada em rituais e festividades religiosas, entoados em agradecimento ou como forma de pedidos às divindades, podendo ser realizada individualmente ou em grupo. Geralmente, a dança indígena possui uma execução de passos que requer a formação de duplas, ao menos em algum momento dela. Vamos ver uma das danças indígenas, torre, entoada por várias tribos e com diferentes variações. Geralmente é feita em círculos, por todos da tribo ao ar livre, com passos definidos pela batida de um chocalho feito de cabaça e pedras. Vamos ver um pouco da dança. É uma dança ao ar livre, eles estão usando um chocalho. Então, vamos ver só um pedacinho da dança. Essa é uma dança indígena. Alimentação indígena. A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Frutos como o caju e o açaí eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o Norte e o Nordeste brasileiro. Os índios do Norte também consumiam muito guaraná, como fonte de energia para as atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, por isso era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca
eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. Na primeira imagem temos o caju. Na segunda imagem temos a fruta do açaí. Na terceira imagem, a mandioca, ou pode ser chamada de aipim. Na quarta imagem temos o peixe. E na quinta imagem temos a fruta do guaraná. Costumes indígenas. A sociedade indígena preza muito por duas coisas: respeito e ligação com a natureza e respeito à sabedoria dos anciões. É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável, retirando da natureza somente aquilo que é necessário para a manutenção da vida. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, o que geralmente a elas certa autoridade dentro da tribo. Curiosidades. O caim era uma bebida típica feita pelos tupi-guarani à base de mandioca. Várias palavras comuns no nosso cotidiano são de origem indígenas. São exemplos: maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, moringa, tambaqui, pirarucu e oca. O consumo de mandioca, de peixes típicos de rios brasileiros, como o pirarucu e o caranha, e de frutas brasileiras, como a acerola, o maracujá e o guaraná, está em nossas mesas hoje graças à presença marcante da cultura indígena na formação cultural do Brasil. Então, meus amores, a aula de hoje foi isso, para aprendermos um pouco sobre a cultura indígena